Queridos, nisto cremos, fundamentos da fé cristã. Um tempo que Deus tem nos ensinado muito, tem sido um tempo, amado, de libertação, um tempo de ativação, um tempo de instrução da parte do nosso Deus. Amém? E eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente, porque hoje nós vamos falar sobre a Trindade. É um assunto polêmico, gera-se muita discussão sobre o assunto, mas é muito importante, porque nós cremos na Trindade. Amém, queridos? Nós cremos nas três pessoas da divindade, três pessoas distintas que formam um Deus, ou, melhor dizendo, formam uma divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o tema da nossa mensagem é a revelação da Trindade. Nós precisamos não só crer na Trindade, mas precisamos ver, à luz das Escrituras, a revelação da Trindade. As Escrituras, ela traz a revelação, ela revela, ela mostra claramente a Trindade operando simultaneamente, conjuntamente, interativamente na humanidade, mesmo antes que o mundo fosse mundo. Amém, amados? Para começar, abra sua Bíblia comigo, Mateus, capítulo 28, versículo 19, para que possamos fundamentar a mensagem. Mateus 28, Pai querido, nós entregamos este momento de palavra na Tua presença. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude, Pai, no esboçar, nos ajude, Pai amado, no explanar desta breve ministração da Tua palavra, Pai, que nós possamos contemplar a ação do Teu Espírito, que nós possamos ver o Senhor trabalhando poderosamente, Pai, não apenas na história da Bíblia, mas nas nossas vidas, Pai. Queremos ser tratados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Ministra as nossas vidas, Pai. É o que nós oramos. Amém. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui nesse texto, Jesus está revelando aquilo que nós chamamos de Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Queridos, há uma discussão ávida desde muito tempo, tempos antigos, a respeito da Trindade, porque a palavra Trindade, especificamente, você não vai encontrar na Bíblia. Você não vai encontrar a palavra Trindade, que na verdade é a definição de triunidade. Triunidade. Três se formando em um. Por isso a palavra Trindade. Essa palavra, querido, ela surgiu no segundo século da igreja, quando começou-se a falar a respeito deste nome, a palavra Trindade. E por causa desta palavra, por causa desse tema, né? Ou por causa desta terminologia, muito se discute e, por exemplo, acusam os cristãos, né, de serem, a grande parte dos cristãos, de serem politeístas ou triteístas, né, que adoram três deuses ou que adoram vários deuses. Não existe adoração de vários deuses, apenas um Deus nós adoramos. Amém, queridos? Porém, cremos que essa divindade, ela se revela em três pessoas. Na pessoa do Pai, como Jesus disse em Mateus 28, 19. Na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. A primeira vez que surge o tema Trindade, que foi com Irineu de Lyon, um dos bispos da igreja primitiva do segundo século, na verdade, a palavra, ela trouxe a tentativa de tentar explicar aquilo que o próprio Irineu de Lyon chama de o mistério da Trindade. Por que mistério?
Porque não conseguimos entender humanamente, ou vamos falar intelectualmente. A mente humana não consegue compreender o trabalhar dessa divindade, ou o trabalhar desse Deus. Que lá em Gênesis nós vamos ver o nome dele, Elohim. Elohim é a primeira vez que nós vamos ver falando dessa divindade em Gênesis 1:1, quando lá está escrito: no princípio criou Deus. Bereshit bara Elohim. Elohim é a primeira vez que nós vamos ver a palavra Deus. Os gregos traduziram por Deus. Os judeus tratam como eterno. Algo ou alguém que é eterno, que não tem começo de dias e nem fim de dias. Alguém que existe e ninguém deu a existência a ele. Ele simplesmente existe. Amém, amados? E dentro da teologia da Trindade, dentro da terminologia, né, deste tema, ele surge com o propósito, com a intenção de trazer o conhecimento e a revelação deste trabalhar. Então, como nasceu em tese, né, ela nasce dos patriarcas gregos. Então, muitos acabam, principalmente aqueles que são oriundos do judaísmo, eles acabam não compreendendo essa questão da Trindade. E aí surge, por exemplo, muitas teses, como por exemplo já existia nos tempos do segundo século, que é o gnosticismo. Gnosticismo, uma religião que tem como seu precursor Marcião, né? Marcião que se auto-intitulou apóstolo, isso é fato, isso está na história, né? E neste caso ele negava, né? O gnosticismo era a religião que negava a humanidade de Jesus. Ou seja, Jesus não era um ser humano. Jesus era somente Deus, um espírito, alguém que em espírito apareceu. Essa é a ideia do gnosticismo, não é? E declarando que apenas Jesus e só Jesus é a revelação de tudo. Jesus, apenas Jesus é a revelação de tudo, dando origem a uma doutrina chamada doutrina unicista. E a doutrina unicista, ela está espalhada, né, pelo mundo. Aqui no Brasil, ela foi difundida pelo grupo Voz da Verdade. Quem aqui já ouviu Voz da Verdade? Né? O grupo Voz da Verdade difundiu o unicismo, não é? O unicismo onde eles negam a existência do Pai e negam a existência do Espírito Santo. Só Jesus. Ainda falando do gnosticismo, você vai ver, por exemplo, o apóstolo João, na sua primeira carta, combatendo o gnosticismo, quando ele diz no capítulo 3, todo aquele que não confessa que Jesus vem em carne, não procede de Deus. Aqui João, ele está combatendo essa falsa religião que definia toda a ação das Escrituras, ou toda a ação do tempo em Jesus, como se Jesus fosse somente tudo. Nem o próprio Jesus se autodefine como único. Ele mesmo sempre diz: eu vou orar ao Pai, e eu orarei ao Pai. Jesus subia para orar ao Pai. Se tudo se resumisse só em Jesus, teoricamente, ele não precisaria orar, sim ou não? Mas Jesus orava. Na cruz, por exemplo, quando ele ora, né, no momento de agonia, quando ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Se tudo se resumisse em Jesus, então as palavras da cruz seriam palavras ao vento, sim ou não? Então, queridos, a revelação da Trindade, por mais que a palavra, a terminologia Trindade não exista na Bíblia, nós vamos ver em toda a Escritura, em toda a história do mundo e da humanidade, essas três pessoas distintas que formam uma divindade, essas três pessoas operando simultaneamente e interativamente. Eles trabalham em si, eles são um em essência. Como, por exemplo, Irineu de Lyon chegou a essa definição, e ele deixou escrito no livro que combate exatamente
essa questão das seitas unicistas que já existiam no primeiro século, chamado contra heresias ou adversos a hereses, quando ele declarou: o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma essência e a mesma dignidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três, eles operam na mesma essência. Eles operam na mesma dignidade. Os três trabalham juntos. Não há diferença, não há divergência. É uma unidade perfeita. Amém, queridos? Ainda, no concílio de Nicéia, em 365, que foi o primeiro concílio pós-romanismo, não é? Pós-romanismo, muitos dizem, por exemplo, para tentar combater a questão da igreja romana, não conseguem reconhecer a ação de Deus na história da igreja. O adventismo, por exemplo, diz que quem adotou a teoria da Trindade foi Constantino. Não foi Constantino. No primeiro século da igreja já se falava, o apóstolo João já falava, quando lá em 1 João ele diz: são três os que testificam no céu: o Pai, a palavra e o sangue, né? O Espírito, a água e o sangue, fazendo alusão desta tricotomia divina: o Espírito, a água e o sangue. Ainda nas versões Almeida, nas versões da Sociedade Bíblica do Brasil, você vai ver que há um versículo, 1 João 5,7, que diz: e são três os que confirmam no céu: o Pai, a palavra e o Espírito Santo, e esses três são um. Você não vai ver esse texto em todas as Bíblias. Por quê? Porque dentro da história, da escrita bíblica, existem acréscimos, principalmente na carta de João, conhecida como acréscimos joaninos. Sabe coisas que são escritas entre parênteses? Quem aqui já viu coisas quando você está lendo um texto, abre-se um parênteses, escreve o parênteses, fecha o parênteses? Esses parênteses, no grego, ele é conhecido como acréscimos joaninos, ou seja, são os parênteses que João abriu para explicar um texto, ou mais especificamente esse texto em específico, para falar a respeito desta tricotomia divina: o Pai, a palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. Amém, queridos? Então, muitos entenderam, na tradução, muitos entenderam que não deveriam colocar nas versões bíblicas os acréscimos joaninos. Já João Ferreira de Almeida, que foi quem traduziu a Bíblia usando o hebraico e o grego para a língua portuguesa, entendeu que deveria colocar os acréscimos joaninos. Então, os acréscimos joaninos constam nas Bíblias da Sociedade Bíblica do Brasil. Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada. Se você tiver qualquer uma dessas versões, você pode abrir em 1 João 5,7, que vai estar escrito: são três os que confirmam no céu: o Pai, a palavra e o Espírito Santo, e esses três são um. Amém? Então, queridos, o concílio de Nicéia, voltando um pouquinho para trás agora, o concílio de Nicéia, Atanásio, bispo de Alexandria, ele, o precursor, aquele que escreveu a carta de Páscoa, contendo os 27 livros do Novo Testamento, é por isso que nós temos os 27 livros do Novo Testamento, surgiu de uma carta de Páscoa de Atanásio, bispo de Alexandria, que escreve essa carta declarando esses livros, os 27 livros do Novo Testamento, como inspirados por Deus ou livros canônicos. Amém? Livros inspirados por Deus, livros que serviriam para a doutrina da igreja. Dentro da sua doutrina, dentro daquilo que foi estabelecido no Concílio de Nicéia, também foi estabelecido a doutrina da Trindade. Atanásio afirmou: a Trindade é inseparável, porque ninguém pode separar o Filho do Pai, ou o Espírito do Filho, ou do Pai. Ou seja, desde os primeiros séculos da igreja, vem se tentando estabelecer a doutrina que consiga definir a ação desta tricotomia divina: Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, mais uma vez eu afirmo, por mais que a Bíblia não contenha
a palavra trindade para definir a ação, a operação dos três, amém, que formam um único Deus, uma única divindade, a Bíblia nos revela a ação dos três interativamente. Amém, queridos? Agora, em Efésios capítulo 4, versículo 4 ao 6, o apóstolo Paulo vai dizer: há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém, queridos? Então Paulo define: existe um só Deus. E aqui, amados, é tão claro que define a Torá. Porque qual é a maior lei da Torá? A maior lei da Torá, da lei de Moisés, está em Deuteronômio 6,4, que é o famoso Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Ouça, Israel, o Senhor nosso Deus é único. Amém? Levante a sua mão e diga: o Senhor, o nosso Deus, é único. Mas como que nós vamos definir único se a própria palavra, se a própria terminologia Elohim está no plural? Porque a palavra Elohim, ela está no plural, ela não está no singular. Se fosse singular, a palavra seria Elohai e não Elohim. Então a própria palavra define uma pluralidade. A terminologia Elohim, ela define a pluralidade dessa divindade. Tanto que em Gênesis 1, 26, nós vamos ver Deus falando no plural. Quando ele vai criar um homem, o que ele diz? Façamos o homem segundo a nossa imagem e de acordo com a nossa semelhança. Abre aí sua Bíblia para você verificar isso, se não estou falando nada contrário às Escrituras. Fique com a Bíblia na mão, abra a Bíblia, querido. Por mais que nós tenhamos o telão aqui, é importante você abrir a Bíblia. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós vamos ver que quando Deus vai criar o homem, ele não fala eu vou criar. Ele está dizendo façamos nós. Aqui já identifica que essa divindade revelada na criação, em Gênesis 1:1, é uma divindade pluralista, é uma divindade no plural. Façamos. Em Gênesis 10, quando ele vai confundir as línguas, no caso da Babilônia, o que ele diz? Desçamos e confundamos as línguas dele. Ou seja, mais uma vez nós vemos a pluralidade de Deus. Amém, queridos? Aqui já define, nós não estamos falando de uma pessoa. O maior problema é que, quando nós falamos Deus, nós pensamos apenas em uma única pessoa. Quando nós olhamos e falamos Deus, nós lembramos sempre de uma figura. Mas eu preciso entender que quando nós falamos Deus, nós falamos Deus, mas a palavra é Elohim. Nós estamos falando de alguém que é plural. Alguém que se revela não apenas em uma única pessoa. Se ele não se revela em apenas uma única pessoa, como que nós vamos identificar? Como que iremos identificar a ação de mais pessoas dentro dessa divindade? Então vamos lá, queridos. Vamos falar sobre a Trindade revelada. Em Gênesis 1, nós vamos ver no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Nós já vemos uma das primeiras revelações da terceira pessoa, que de acordo com o Novo Testamento, Pai, Filho, Espírito Santo. Mas nós vemos que ele é o primeiro como um agente executivo de Deus. O Espírito Santo, anote para você não esquecer, o Espírito Santo
é o agente, é a pessoa que age. Deus libera o decreto e o Espírito Santo opera. É Ele quem opera. Por isso que a pessoa mais importante da sua vida não é o seu marido, não é a sua esposa, não é o seu filho. A pessoa mais importante da sua vida se chama Espírito Santo. Amém? E nós já vemos a revelação dele na criação. E o Espírito de Deus, Ruach Elohim, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aqui nós já identificamos a primeira pessoa. Amém? Ainda em João, agora partindo para o Novo Testamento, João capítulo 1, do versículo 1 ao 3 vai dizer: no princípio era a palavra, e ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Aqui João, ele está definindo, ele está voltando para Gênesis. Tanto que ele vai usar a palavra no princípio, apontando para Gênesis 1:1. Então o que ele vai dizer? No princípio, lá, antes que o mundo fosse mundo, ele já era a palavra. Em Apocalipse 17, ou Apocalipse 18, não me falha a memória, fala o nome dele. E ele tinha um manto salpicado de sangue, seus olhos são como chama de fogo, seus pés como latão reluzente, seus cabelos mais brancos como a neve, e o seu nome é Palavra de Deus. Aqui já está identificando a segunda pessoa. A pessoa do Filho, que lá em Mateus 28:19, é a pessoa do Filho. Aqui ele está identificando Jesus como a palavra. Então, no início, ele era a palavra. E a palavra estava no princípio com Deus. E a palavra era Deus. Definindo a divindade de Jesus, que é 100% homem e 100% Deus. Jesus, nós não podemos titubear nisso. Nós cremos assim. Jesus é 100% homem e é 100% Deus. Como que nós sabemos disso? Porque a palavra diz que em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Em Jesus habita toda a plenitude da divindade. Amém, queridos? Então aqui nós já identificamos em João as três pessoas. Em Atos 17, verso 24 e 25, vai falar da criação. Quando ele diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a vida, o fôlego e as demais coisas. Amém? O Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Aqui está apontando para a figura do Criador, a figura do Pai. É Ele quem dá a vida. Ele é Senhor do céu e é o Senhor da terra. O Salmo diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mar e tudo que nele existe. Amém? Deus, o Criador, o Pensador, o arquiteto de tudo. Ele não é o executor, mas ele é o arquiteto de tudo. Tudo proveio dele. Amém, amados? Então aqui nós já identificamos na criação a figura do Pai, a figura do Filho e a figura do Espírito Santo. Aqui já poderia definir toda essa teologia da Trindade. Todavia, nós vamos ver a ação de Deus em todo o tempo. Por exemplo, quando fala da divindade de Jesus, Colossenses capítulo 1, versículo 15 e 16 diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra,
as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Aqui revela a divindade de Jesus, que era 100% homem e 100% Deus. Em 1 Timóteo, Paulo vai dizer isso: há um só Deus e um só mediador entre Deus, o Pai, e os homens, Jesus Cristo, homem. Não é Jesus Cristo Deus, mas Jesus Cristo, homem. Então Jesus, ele é 100% homem e 100% Deus. Declare isso comigo. 1, 2, 3. Ele é 100% homem, 100% Deus. Acabou. Ele é a imagem do Deus invisível. Amém? Ele é a imagem do Deus invisível. Ainda em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2, falando da divindade de Jesus. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. O Criador, o Pai, falava com o povo por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Jesus, em Jesus, por causa de Jesus, por causa de Yeshua, por causa do Filho, todas as coisas existem. Tudo isso para que você possa entender. Existe uma pessoa no céu, o Criador, o arquiteto de tudo. Existe o Espírito de Deus, que na criação pairava sobre a face das águas. Mas existe a revelação de um homem, que inclusive foi obra do Espírito que fluía em Gênesis. Preguei quinta-feira sobre isso. Maria questionou: como que eu vou engravidar se eu não tive relação com homem nenhuma? O Espírito Santo descerá sobre você, e o poder do Altíssimo te cobrirá. Amém? Porque o Espírito Santo é o agente ativo, executivo da divindade. Deus ordena e o Espírito opera. Deus decreta e o Espírito opera. Amém, queridos? Nós vemos a revelação da Trindade, por exemplo, na obra da salvação. Quem aqui foi salvo? Você é salvo em Cristo Jesus? E se eu falar para você que os três são revelados na tua salvação? Os três são revelados. Como, por exemplo, João 3,16. Versículo base. Todo mundo tem que ter decorado. Porque Deus, apontando para o Criador, amou o mundo de tal maneira que deu o Filho. O Pai e o Filho. Deus amou o mundo de uma maneira grande, ou aqui na versão NVI, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho. Ele deu o Filho. Então aqui, na salvação, nós já vemos a revelação da Trindade. Se o Pai não desse o Filho, você não seria salvo. Se o Pai não desse o Filho, nós estaríamos condenados. Olha o que diz o versículo 16 ao 18. Vamos ler inteiro. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Aqui, definitivamente, revela a figura de Deus como o Pai ou como o Criador,
e revela a pessoa do Filho, que veio de Deus, que não veio por vontade humana, que não foi gerado do sêmen de homem, mas foi obra do Espírito Santo, que fecundou o óvulo de Maria e gerou Jesus. Amém? Ainda em Efésios, capítulo 3, capítulo 1, versículo 3 ao 14, um pouquinho mais compridinho esse texto, você vai ver que aqui Paulo, falando da redenção, ele vai falar das três pessoas. Toda a obra da redenção ela revela as três pessoas da Trindade. Vamos ver isso? Efésios 1, verso 3 ao 14 diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Bendito seja o Deus, apontando para o Pai. Amém? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Agora preste bem atenção e saiba fazer a distinção dos sujeitos na frase. Porque Deus, o Pai, nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Amém? No amado. Quem é o nosso amado? Jesus. Agora apontando para o amado, nele, no Filho, amém? Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos nossos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, ao qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais e terrenos, na dispensação da plenitude dos tempos. Ainda falando de Jesus, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que fez todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Agora preste bem atenção. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que vos salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo. Uau! Da promessa que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Bendito seja o Deus e Pai. O Pai, no Pai nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Você foi eleito no Pai antes da fundação do mundo. E Ele estabeleceu que tudo converge em Cristo. Então, em Cristo, nós temos a salvação. Agora, quando nós recebemos o Evangelho do Pai e do Filho, nós recebemos o Espírito Santo. A Trindade revelada na salvação. Por isso eu não posso definir que só Jesus me salvou. Não. Jesus me salvou porque o Pai me amou. E porque o Pai me amou, Ele colocou em mim o Espírito do Filho. Os três revelam a salvação. Amém ou não? A obra da regeneração, o novo nascimento, também é operado pelos três. Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e versículo 22. Ora, é Deus, o Pai. Amém? Deus apontando para o Pai. Ora, é Deus que faz com que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo, o Pai e o Filho revelado. Amém? Ora, é Deus, o Pai, que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. O Pai, o Filho e o Espírito Santo revelado na obra do novo nascimento. Você só está firme em Cristo porque é Deus que mantém você em Cristo.
E como que o Pai nos mantém em Cristo? Porque Ele colocou o seu Espírito em nós. Por isso que você nasceu de novo, porque existe uma divindade que se revela em 3 pessoas que age em você. Amém ou não amém? Está ficando fácil para você ou não? Ainda em Tito, capítulo 3, versículo 3 ao 6, vai dizer: houve tempo em que nós também éramos insensatos, desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Agora preste bem atenção. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, aqui está falando Deus como Salvador, amém? Se manifestaram a bondade e amor pelos homens, não por causa dos nossos atos de justiça, ou por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Aqui Paulo está dizendo, Deus, o Pai, que é o nosso Salvador, o Pai que tanto nos amou, o Pai que tanto nos amou. Olha para a pessoa que está perto de você, só para quebrar o gelo, que todo mundo parece que está meio espantado com o tema. Fala para ele assim, tem um Pai que te ama, irmão. Até babei aqui. Existe um Pai que te ama. Existe um Pai que te ama. E porque Ele te amou, Ele te salvou. E sabe o que Ele fez? Ele lavou você com um lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Quando que Ele fez isso? Por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. O Pai é Salvador, o Filho é Salvador, o Espírito Santo é Salvador. Tudo é obra dos 3. Amém? Se é para Ele, Ele merece mais. Ele é maravilhoso. Amém? Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Então, amados, na obra da regeneração, na sua salvação, os 3 operaram para que você fosse salvo. Aqui nós vemos a interação deles. Eles trabalham em conjunto. Não existe divergência entre eles. Sabe por quê? Qual é a nossa dificuldade? Sabe qual é a nossa dificuldade? Por causa do pecado, nós não conseguimos dimensionar isso. Nós não conseguimos dimensionar a interação da divindade. Porque eles são perfeitos. Deus é perfeito. A divindade é perfeita. Só que nós queremos definir o que é perfeito na nossa imperfeição. E é isso que Paulo, por exemplo, vai falar, Michael, em 1 Coríntios 2, quando ele diz que somente as pessoas espirituais conseguem discernir as coisas do Espírito. Mas aqueles que são carnais não conseguem discernir as coisas do Espírito. E aí tentam, de alguma maneira intelectual, definir aquilo que não se define em palavras. É por isso que se tromba na doutrina da Trindade. Porque você não confia porque você conhece, você confia porque você conhece. Você confia porque você confia. É simples assim. Fé não se explica, fé se vive. Eu vou repetir. Fé não se explica. Por que você crê na Trindade? Porque eu creio. Porque a Bíblia me revela os 3. E os 3 são um em perfeição, em unidade, em essência. Não há divergência como há entre nós. Graças a Deus nós não temos divergência. Uma revelação da Trindade, o casamento. Não existe divergência entre o casal. Aqui não, só na igreja de Jesus dá pau no diabo. Mas nós não conseguimos, gente, definir a Trindade por intelecto.
não se explica. Por mais que o homem tente explicar. Gente, já houveram diversas maneiras. Olha o ovo, né? Quem que conhece a história do ovo? A casca sem a gema e a clara é ovo. Não, então os três... Olha o homem, corpo, alma e espírito. Olha o átomo, nêutrons, prótons e elétrons. E não sei o quê. Estado da água, líquido, sólido e gasoso. São tentativas do homem de tentar explicar aquilo que Irineu, o primeiro a falar da Trindade na história da igreja, definiu como mistério. Você nunca vai entender, mas você deve crer. Nós precisamos entender isso. Muitas vezes, em palavras não se explica, mas se crê por causa das Escrituras. Quem está me entendendo? Diga, eu creio por causa das Escrituras. E as Escrituras revelam os três. Acabou. Não para por aí. Nós vemos a revelação da Trindade na revelação das Escrituras. A Trindade operou em toda a história das Escrituras, na formação das Escrituras. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus, o Pai, apontando para a figura do Criador. Ou seja, toda a Escritura é inspirada por Ele, por Deus. Amém? Toda a Escritura é inspirada por Deus. E aí Paulo vai concluir aqui. E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ainda em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21 diz: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de inspirado pelo duas pessoas distintas, revelação de duas pessoas distintas. Homens falaram da parte de Deus, inspirados, porque o Espírito Santo é o agente executivo, inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Ainda João 1, versículo 10 e depois versículo 14 vai dizer, versículo 10, aquele que é a palavra. Então se define, toda a Escritura é inspirada por Deus, e toda a Escritura que Deus inspirou, revela a palavra que é Jesus. Amém? E o Espírito Santo inspira apontando para Jesus. Por isso que quando Jesus ele profetiza o Espírito Santo, ele diz: e quando vier o Consolador, ele vos ensinará, porque ele não vai falar de si mesmo, ele vai me glorificar. Ele vai falar de mim dentro de vocês. Entende ou não? Tá fácil ou não? Então vamos lá. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Toda a Escritura, ela tem inspiração no Pai, revela o Filho e foi inspirada. Homens foram inspirados pelo Espírito Santo. As três pessoas na formação das Escrituras Sagradas. Amém? Ainda na igreja, aqui entre nós, no operar da igreja, nós vemos a operação dos três. Nos dons espirituais. Quando falamos de dons espirituais, automaticamente pensamos somente no Espírito Santo. Não. Existem as três revelações nos dons liberados para a igreja. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao 6, define: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo, apontando para os dons do Espírito Santo.
Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Aqui, Paulo está tratando Jesus como Senhor. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. É a mesma divindade, tudo procede dele. Mas nós vamos ver as três formas de dons nas três pessoas da Trindade. Como, por exemplo, os dons do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 ao 11 diz: pelo Espírito, a um é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro fé, pelo mesmo Espírito a outro dons de curar, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele distribui individualmente a cada um como quer. Aqui está apontando para os 9 dons do Espírito Santo. Amém? Então, quando há manifestações proféticas ou espirituais, são reveladas ou são dons que o Espírito Santo opera na igreja. Agora nós vemos também que Paulo, em 1 Coríntios 12, diz que há diversos ministérios. E ministérios, serviços, apontam para aquilo que fluiu do próprio Cristo, do Filho. Amém? Efésios 4, verso 8 ao 11. Efésios capítulo 4, verso 8 ao 11. Falando da ressurreição, diz assim: por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e ele deu dons aos homens. Quem que está dando dons agora? Aquele que subiu. Quem foi que subiu? Quem foi que subiu? E o que ele fez? Ele distribuiu dons. Amém? Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Os 5 ministérios são os ministérios de Cristo. É ele quem deu. Imagine a dinâmica. Atos 1, quando a Bíblia fala que os homens viram Jesus subindo. Na dinâmica de Paulo explicando, na medida em que Jesus foi subindo, foi saindo dele apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Amém? Flui de Cristo, os 5. Pastor, mas por que flui? Porque Jesus é o apóstolo. Hebreus 3:1 diz que ele é o sumo apóstolo da nossa confissão. Ele é o profeta. Amém? Moisés falou a respeito dele: vai vir um profeta depois de mim, a ele vocês têm que ouvir. Ele é o evangelista. Não, ele é o evangelho encarnado, querido. Quando ele mesmo diz, o texto de Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar o evangelho. Ele é o primeiro evangelista. Ele é o pastor, de acordo com Pedro, ele é pastor e bispo das nossas almas. E ele é o mestre vindo de Deus. Os 5 ministérios provêm de Cristo. Os 5 ministérios é a revelação de Cristo. Por isso, eu não titubio em falar que quando uma igreja ela não conhece os 5 ministérios, ela não consegue viver a plenitude de Cristo. Porque a plenitude de Cristo, o operar da plenitude de Cristo se revela nos 5 ministérios. Eu não estou falando nos 5 títulos. Não adianta ter pessoas com título de apóstolo, com título de profeta, com título de evangelista. Amados, porque o que flui não é o título, o que flui é o ministério, é o serviço. Dentro de uma igreja pode não ter ninguém com o título de apóstolo, mas ela pode ser uma igreja apostólica. E do mesmo jeito ela pode ter pessoas com o título de apóstolo e não ser apostólica. Porque o operar de Cristo não está nos 5 títulos. Títulos, e preste bem atenção, os 5 ministérios não são 5 posições hierárquicas. Eu começo como o assistente do 5º diácono, aí depois eu melhoro um pouquinho, recebo uma unção, aí eu passo para presbítero, depois eu passo para não sei o quê,
depois eu passo para não sei o quê, como se fosse uma cadeia hierárquica. Jesus nunca ensinou hierarquia. Aprenda isso. Se você quiser aprender um pouquinho mais sobre os 5 ministérios, que eu não tenho tempo hábil para pregar sobre, ali no fundo tem um livro que eu escrevi, é o meu tratado teológico, chamado O Governo dos 5 Ministérios. Compre ele, baratinho, tá bom? É baratinho. Passa lá depois, pega, leia. É um divisor de águas. Porque você vai entender que Jesus não nos chamou para posições, Jesus nos chamou para serviço. Jesus não nos chamou para ser grande, Ele nos chamou para sermos os menores. Amém? Então há uma confusão, porque principalmente aqui no Brasil, porque nós estamos acostumados com as igrejas históricas e as igrejas convencionais, que sempre pensam em títulos, em pessoas, em um clero, como se existissem pessoas especiais na igreja. Não existe pessoas especiais. Existem homens que dependem de um Salvador, que precisou de alguém para morrer na cruz e que precisa avidamente do Espírito Santo para se manter de pé. Não tem semideus dentro de uma igreja. Todos somos servos. Por isso que a Bíblia fala dos 5 ministérios. A palavra ministério vem do termo diaconia, que significa serviço. Então, os 5 ministérios são 5 serviços. É o apóstolo apostolando, o profeta profetizando, o evangelista evangelizando, o pastor pastoreando e o mestre ensinando. Cada um na sua. A plenitude de Cristo se conhece pelos 5 ministérios. Não é ter título. Nós conhecemos muitos apóstolos de título. Os apóstolos da televisão que só dão presepada, que estraga o apostólico, que arrebenta com o apostólico. Isso não é apóstolo. Isso é um palhaço que se finge, que carrega o título de apóstolo. Então não adianta ter 5 títulos. Precisa fluir nos 5 serviços. 5 ministérios. Amém? Você está comigo, sim ou não? Mas também tem os dons do Pai. Pastor, como assim? Paulo fala que existem diversas maneiras de atuação. E Paulo vai revelar isso em Romanos, capítulo 12, versículos 6 ao 8. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se é dom de servir, sirva. Se é de ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. O Pai, o Filho e o Espírito Santo na operação do corpo de Cristo. Na operação do corpo de Cristo. Amém, queridos? Dons, ministérios e maneiras de atuação. Os dons vêm do Espírito Santo. Os ministérios procedem de Cristo. E as diversas maneiras que você pode atuar, vêm do Pai. Amém? Está ficando fácil para você? A Trindade habita em nós. Pastor, isso é heresia, só o Espírito Santo habita em mim. Olha o que Jesus disse em João 14, 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Ah, gente. Será que você está entendendo? Eu vou ler de novo. Respondeu Jesus: se alguém me ama. Tem alguém que ama Jesus aqui? Tem alguém que ama Jesus aqui? Gente, eu não sei se eu estou apaixonado por ele. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. O Pai e o Filho veio morar em você, querido. Em João 14, 16 e 17. Eu pedirei ao Pai, e ele vos dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê e nem conhece. Mas vocês conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Pastor, mas Jesus falou que o Pai e ele vai vir morar em mim e o Espírito Santo também, sim. A Trindade operando
dentro de você, ao seu favor, cuidando de você, cuidando diariamente de você. É assim que funciona. A revelação da Trindade em você. Você é a prova viva de que Ele verdadeiramente opera em 3 pessoas. A família e a igreja, e aqui já estamos chegando na conclusão. A família e a igreja são a expressão da Trindade. Em Gênesis 2:24, na célula máter da família, que é o casamento, amém? O casamento é a célula máter da família, da sociedade, amém? Só para você entender, o casamento é a célula máter da família. Por isso que a palavra família vem do termo pater, que vem de pai, se origina no homem, porque Deus estabeleceu o homem como governo, amém? Então o casamento é a célula máter da família, e a família é a célula máter da sociedade. Estamos vivendo numa sociedade destruída porque a família está destruída, e a família está destruída porque os casamentos estão se destruindo. Tudo é uma consequência. Por isso, quero deixar uma palavra para você que é casado. Guarde o seu... Nós vamos falar sobre família aqui, que é um fundamento, bem breve. Mas enquanto eu não falo sobre família, guarda o teu casamento. Guarda o teu casamento. Deus não opera fora do seu casamento. Não existe, pastor, mas é que Deus me deu um outro presente de Deus. Não tem outro presente de Deus. O presente de Deus é essa varoa aí, você vai ter que ir ficar com ela. Já comeu a carne, vai ter que roer o osso, querido. Não interessa. É assim que funciona. Amém ou não amém? Não tem esse negócio, Deus deu um presente de um outro presente de Deus. Eu nunca vi um negócio desse. Mano, deixa eu falar isso outro dia. Guarde o seu casamento. Guarde o seu casamento. Guarde a sua família. Amém? Agora em Gênesis 2:24, olha o que Deus disse. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Pastor, como que 2 pessoas viram uma? Como que 2 pessoas viram uma? Por isso que o casamento... Por que o diabo quer destruir casamentos? Porque o casamento é uma das maiores expressões da revelação da Trindade. Pai, Filho e Espírito são um. Marido e mulher são um. Como que duas pessoas diferentes se tornam um? Por isso que Deus estabeleceu o ato sexual. Por isso que a relação sexual fora do casamento, antes do casamento, ou extraconjugal é pecado. A relação sexual foi feita para o casamento. E não tem como negociar. Pastor, mas é que eu tenho hormônio, eu tenho uma comichão, tá um fogo que sobe. Querido, apaga o fogo e vai casar. Não tem idade para casar. Então, querido, sossega o facho. Vem falar comigo que você está com fogo, vou dar um bar de água fria no você, para apagar o fogo. O sexo foi feito para o casamento, porque o sexo, na relação sexual, há uma aliança. Eu vou falar isso com mais propriedade quando for falar sobre família. Não é simplesmente uma relação, é uma aliança. Pastor, mas eu já tive vários parceiros. Então você construiu diversas alianças e você precisa renunciar isso, se arrepender. Se existe o que ofende Deus, pensa em algo que ofende Deus. É a prostituição, é o adultério. Não é só condenado, isso ofende, é uma ofensa. A prostituição, a promiscuidade é uma ofensa a Deus. Deus já destruiu 2 vezes o mundo por causa disso. Mas enfim, o casamento, ele é a expressão da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo são um. Amém? Marido e mulher são, mas existe uma
uma segunda instituição estabelecida por Deus, que revela a Trindade, que é a igreja. Pai, Filho e Espírito Santo são, marido e mulher são, nós somos. João capítulo 17, versículo 20 ao 23. E aqui a gente conclui. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim. Jesus orou por nós. Você sabia que Jesus orou por você, irmão? Sem te conhecer. Aliás, sem te conhecer não, porque ele já te conhece. Mas antes que você existisse, ele já intercedeu por você. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Para que todos sejam um, Pai, como tu és em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plenitude, à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste como igualmente me amaste. Senhor, eu oro por eles, não somente por esses que o Senhor me deu aqui, mas eles vão pregar o evangelho e muita gente, por causa da mensagem deles, vão crer em mim. E a minha oração é para que eles sejam um, como tu és em mim e eu em ti. Jesus orou para que nós fôssemos um. Então vou repetir: Pai, Filho e Espírito Santo são, marido e mulher são, nós, diversos membros, formamos um corpo. Amados, isso é o mistério que estava oculto em Deus e que foi revelado. Não tem como discutir. Por mais que a Trindade, a palavra Trindade, a terminologia Trindade, não exista na Bíblia, nós vemos claramente a operação dos três em todos os níveis, na criação, na obra da salvação, na revelação das Escrituras, no operar da igreja, em nós vemos em todos os lugares, nós vemos em tudo a obra do Pai, a obra do Filho e a obra do Espírito Santo. E nisto nós cremos nisso, fundamentalmente. Amém, querido? Pastor, mas quando chegar lá no céu, nós vamos ver quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deuteronômio 29 fala sobre isso. O que está escrito lá, pastor? As coisas reveladas são para os filhos, as ocultas pertencem a Deus. Eu não fui para o céu para saber. Faça de tudo para chegar lá, querido. Quem você vai ver eu não sei, mas eu sei quem vai vir me buscar. A Bíblia diz quem vai vir me buscar. A Bíblia diz que é aquele que vai vir entre as nuvens e todo olho o verá. A Bíblia diz quem é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E quem é ele? Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, a imagem do Deus invisível, a revelação, aquele que carrega a plenitude da divindade. Se você crê em Jesus, você crê no Pai e crê no Espírito Santo. Amém, amados? Amém ou não amém? Você crê? Aplauda ele, porque ele é digno. Aleluia! Nós te aplaudimos, Senhor, porque cremos na tua revelação. Cremos na tua revelação, Senhor. Vamos lá, vamos cantar? Se coloque de pé, igreja.